2013, uma música dominou o planeta. Você não podia ligar o rádio, entrar numa festa ou assistir a televisão sem ouvir Blurred Lines. Parecia que o Robin Thicke finalmente tinha conseguido chegar ao topo da carreira dele depois de mais de 20 anos. Mas o que ninguém imaginava é que esse mesmo hit ia destruir tudo. Um processo milionário, acusações pesadíssimas, um dos momentos mais constrangedores da história da TV e até da internet, e um álbum tão desesperado que virou uma piada mundial. Em poucos meses, o Robin saiu de estrela global para um dos maiores colapsos de imagem da história da música. E pior, boa parte disso foi própria culpa dele. E essa, rapaziada, é a história de como Blurred Lines não só se tornou um dos maiores hits da década passada, mas como também arruinou e destruiu a carreira do Robin Thicke. Mas antes de eu contar essa história, fala galera, Gerson na área, se liga se você não for inscrito aqui nesse canal. Meu irmão, hora é agora, se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, segue o pai nas redes sociais, link da loja de camisetas aqui na descrição, assim como os produtinhos que vão aparecer aí durante o vídeo, que tem a ver ou não com o Robin Thicke. Mas se você comprar, você vai estar ajudando aqui o pai no trabalho, enfim, tudo mais. E vamos lá, cara, porque antes de qualquer coisa eu preciso apresentar pra vocês a família um tanto quanto incomum do Robin Thicke. Bom, o Robin Alan Thicke, ele nasceu em Los Angeles no dia 10 de março de 1977. Portanto, o cara tem aí 49 anos. E se liga só nos pais dele. O pai é o ator, cantor e apresentador de talk show Alan Thicke. Talvez você nunca tenha escutado falar desse nome, mas uma música que ele compôs e cantou é super famosa aqui no Brasil, porque é a música da série Diff'rent Strokes, que é conhecida aqui no Brasil como o Arnold. Essa música aqui, cara, olha só. Arnold. E pra quem é da antiga aqui, do que cresceu nos anos 90 assim como eu, ele era o cientista de um filme chamado Adorado Android, que inclusive tinha o maior medo quando eu era criança desse filme. E pra quem acompanha as séries, ele era o pai daquela série Tudo em Família. Essa eu não lembro direito não, mas eu sei que tem gente que assistiu. Inclusive, o próprio Robin Thicke fez diversas pontas nessa série Tudo em Família quando ele ainda era um adolescente. Já a mãe do Robin Thicke, a Gloria Loring, ela ficou muito famosa por uma música chamada Friends and Lovers. Essa track aí, que hoje tem várias versões em vários estilos musicais, ela pegou o número 2 na Hot 100 em 1986, ou seja, a mãe do cara já era uma hitmaker. E pra fechar essa família estrelada, o irmão mais velho do Robin Thicke, o Brennan Thicke, ele é o dublador original do Dennis o Pimentinha. Ou seja, o Robin sempre foi incluído aí nessa vida artística e desde criança real mesmo. Mas assim, ele gostava real mesmo de fazer música. E inclusive ele, adolescente ainda, foi mentorado pelo Brian McKnight. Mas o talento do Robin era tão grande que ele conseguia compor músicas mesmo sendo um adolescente de 15, 16 anos. E ele inclusive escreveu a música Anyway, do próprio Brian McKnight, que saiu em 1995, quando ele não tinha nem barba na cara. Então, a Interscope Records percebeu um grande talento naquele jovenzinho e falou assim, ó, vem cá, meu menino, vem cá, vamos assinar um contratinho aqui de composição e se pá, a gente te desenvolve como um cantor também. Nessa brincadeira, ele começou a compor para grandes artistas do R&B que estavam fazendo bastante sucesso naquela época, como por exemplo, a Brandy. Ele escreveu para Christina Aguilera e, pasmem, ele também compôs uma música pro Michael Jackson, que iria entrar no seu álbum Invincible, só que acabou que no final o Michael descartou a track, mas só de tu ter no crédito da sua vida de que você escreveu uma música pro rei do pop, isso não é pouca coisa não, pai. Porém, a gravadora gostou do material do Robin e resolveu lançar um álbum pra ele, só que esse álbum só veio em 2001. Esse álbum foi intitulado de A Beautiful World, que na capa tinha sua então namorada, a Paula Patton. Já já a gente vai falar bastante da Paula, porque ela é muito importante nessa história. O que a gente precisa saber é que esse álbum do Robin, né, que atendia na época com o sobrenome só de Thicke, muito engraçado, inclusive. Ele deu uma flopada violenta, ninguém ligou pro álbum, até porque ele nessa época ele fazia uma vibe meio hipão, tá ligado? Parecia aqueles maluco alternativo. Tipo, muita gente não gostou porque não parecia que ele tinha uma identidade artística desenvolvida naquela época daquele primeiro trabalho. Só que esse primeiro trampo, ele foi o suficiente pra poder chamar a atenção de uma dupla de produtores que tava muito em alta naquela época. E eu estou falando deles, do Pharrell Williams e do Chad Hugo, que compunham os The Neptunes, que
na época estavam começando com a sua gravadora Star Trek. E eu tenho certeza que você já tá gabaritado em The Neptunes porque você assistiu o vídeo que eu fiz dedicado ao Pharrell e que inclusive esse aqui complementa aquele lá. Então se não assistiu, acabando esse aqui, vai lá e assiste. Sobre o selo do Pharrell, aqui o Robin ele tá 100% envolvido no R&B. E ele não larga esse lado dele compositor não. Inclusive, ele agora começa a compor pra gente muito hypada naquele momento. Como por exemplo, eu fiquei chocado em saber que ele é o compositor da música Can You Handle It, do Confessions, do Usher. We gon' set it off, we gon' tear it up, baby, can you handle it? E que inclusive as vozes de fundo lá de back vocal são feitas pelo Robin e pela Paula Patton. Caraca, que bizarro. Só que ao mesmo tempo, tanto os The Neptunes quanto o Robin Thicke, eles começam a desenvolver o que seria o segundo álbum do Robin, com uma nova pegada, com uma nova imagem, agora com uma identidade artística muito bem consolidada. Porém, esse álbum só viria a sair em 2006 e ele seria intitulado como The Evolution of Robin Thicke. E aqui o cara bombou demais, principalmente com o segundo single dessa era, que foi a música Lost Without You, Can't Help Myself. Quem lembra, né? Lost Without You, Can't Help Myself. Esse R&B gostosinho de ouvir, ele pegou o número 14 na Hot 100 e tocou muito aqui no Brasil, muito mesmo, porque foi trilha sonora da novela Duas Caras. Mas fora isso, cara, ele passava em tudo quanto é programa de televisão, MTV, Multishow, enfim, cara, até quem não era do R&B gostava dessa música porque era uma farofinha muito gostosa. Um outro detalhe que eu queria destacar aqui é que nessa era, o Robin, ele tinha um estilo muito diferentão, né? A galera lá fora costumava chamar, né, de soul ou R&B de olhos azuis ou uma parada assim, porque o cara, literalmente, mano, ele se vestia igual, tipo, Frank Sinatra, tá ligado? De terno, todo engomadinho. Muita gente aí falava que ele tava querendo copiar o Michael Bublé, que, pô, vocês já devem saber quem é o Michael Bublé, né? O maluco mais que é do jazz, pop e tal. Só que acho que foi muito interessante, muito inteligente deles criarem essa imagem pro Robin Thicke, do cara engravatado, que canta um R&B safadinho, mas que ao mesmo tempo é pop e também traz nuances vocais muito interessantes. E eu acho que foi muito inteligente eles trazerem todos esses elementos aí, combinados também com uma pegada Justin Timberlake, com Usher e Brian McKnight. Cara, são muitas nuances aqui, coisas da minha cabeça que eu viajo fazendo o roteiro desse vídeo. Mas pra divulgar o The Evolution of Robin Thicke, ele partiu em turnês com grandes artistas, como por exemplo o John Legend, e também abriu shows da Beyoncé. Então, entre 2007 e 2011, o Robin focou nesse público, nesse nicho do R&B, e lançou álbuns nessa pegada, como Sex Therapy de 2009. Esses álbuns, como eu falei, fizeram um sucesso dentro do nicho, mas o Robin, ele tinha o pacote completo para ele poder pular pro pop mainstream de vez, somado ao R&B que ele já fazia. Foi aí que, em março de 2013, ele lança a música Blurred Lines, que muda completamente o game pro Robin Thicke. Essa track foi um sucesso estrondoso, com produção e voz do Pharrell Williams, e que aparece como feat, né, como vocês sabem, e que também contava com o rapper T.I. Blurred Lines pegou o número 1, o topo da Hot 100, onde permaneceu por 12 semanas. 12 semanas, é muita coisa. Além dela ter sido uma das músicas mais reproduzidas de 2013, com o maior número de downloads pelo iTunes, além de também ser hoje em dia considerada uma das maiores, o top 10 ali, se eu não me engano, da década de 2010. Como eu falei na introdução pra vocês, rapaziada, era impossível naquela época você não assistir televisão, ligar o rádio ou qualquer coisa e não tivesse tocando Blurred Lines. Principalmente o clipe, né, que tinha aqueles 3 caras, né, se divertindo com mulheres e pá. Era uma vibe muito descontraída. Só que eu tô falando a nível Brasil, porque a gente aqui mal sabia da polêmica que tava dando toda essa track fora daqui. Mas assim, vamos por partes, porque a pior parte dessa polêmica toda foi um processo milionário que simplesmente mudou a história dos processos por direitos autorais na música. Bora lá! Assim que Blurred Lines estourou, a família do lendário Marvin Gaye acendeu um grande alerta. Se você ouvir a clássica música Got to Give It Up do Marvin Gaye de 1977 e colocar ao lado de Blurred Lines de 2013, você vai ver que a semelhança entre as duas músicas é absurda. O
O ritmo, o jeito que os instrumentos entram, o clima de festa, muita coisa ali tava muito parecida e já tava ficando meio óbvio pro público que o Pharrell e o Robin Thicke, eles tinham se inspirado naquela track pra poder fazer Blurred Lines. Mas olha só a loucura da história. Quando o burburinho começou, ao invés deles esperarem vir algum processo, alguma notificação de direitos autorais, eles mesmos foram lá e processaram a família do Marvin Gaye. Eles meio que queriam que a justiça declarasse que a música não era plágio, alegando que você não pode ser dono de um estilo ou de uma vibe. Só que o tiro saiu pela culatra e a família e o espólio do Marvin Gaye, eles reverteram a situação e processaram de volta o Pharrell e o Robin Thicke. Durante o julgamento, a coisa ficou feia pro lado do Robin, que pra tentar se defender da acusação de plágio, deu uma declaração que deixou todo mundo de queixo caído. Ele falou que, na verdade, ele nem escreveu a música, tá ligado? Meio que ele deixou a responsabilidade toda no colo do Pharrell. Ele admitiu que ele tava tão doidão de remédios e álcool naquela época que o Pharrell escreveu praticamente a track inteira sozinho. E ele chegou no estúdio só pra cantar. Ele usou como desculpa a expressão estágio de embriaguez pra justificar o plágio. Mas isso serviu pra dar uma queimada na imagem do Robin, que mostrou pro público que ele tava meio que fora de controle. Algo que tava estourando já naquela época, mas que ficaria pior e já vou falar sobre. Mas no final das contas, o juiz não quis saber de vibe, de plágio, de festa. Foi creu em cima do Pharrell e do Robin Thicke. Em 2015, eles foram condenados a pagar mais de 7 milhões de dólares, que depois baixou por uns 5 milhões só, pra família do Marvin Gaye. Além da bolada, o Marvin Gaye passou a ser creditado como compositor de Blurred Lines. Se você olhar lá no Spotify, você vai ver. Foi um processo que fez muito barulho na indústria musical e a partir dali, muita coisa que parecesse ser uma inspiração já era motivo para os autores originais ligarem alertas e já falarem que pode ser um plágio e até mesmo já processarem certos artistas. Eu acho que na década passada a gente viu muitos desses casos e vocês devem lembrar bem. Mas como eu disse, né, o dinheiro foi o de menos. Enquanto o processo corria, a letra da música e a vida pessoal do Robin Thicke estavam prestes a implodir do jeito que nenhum advogado ia conseguir resolver. Agora a gente vai para a parte mais complicada, né, dessa questão de Blurred Lines, porque a letra em si foi considerada, enfim, você já vai entender. Pra gente contextualizar aqui pro público brasileiro, aqui pra galera que fala português, a galera também de África que assiste bastante aqui os nossos vídeos, assim, Blurred Lines, esse título traduzido pra nossa língua, é algo como linhas embaçadas, o que na cabeça de muita gente pode gerar incontáveis interpretações. Mas pros falantes de inglês, eles queriam saber diretamente dos autores que linhas eram essas. Pra muitos críticos e grupos de defesa dos direitos das mulheres, a letra sugeria que a linha entre o não e o sim no sexo eram confusas. O refrão repetindo I know you want it, né, que é eu sei que você quer, foi o estopim desse caô. Começaram a surgir algumas acusações de que essa música enaltecia a cultura do dizendo que o homem sabe o que a mulher quer, mesmo que a mulher diga não. E também mesmo que ela diga ou que ela não seja uma garota boa, né? Uma good girl, que é repetido incessantemente aí nessa música. A coisa ficou tão feia que mais de 20 associações de estudantes no Reino Unido baniram a música de tocar em festas e eventos universitários. O Robin até tentou se defender dizendo que a música falava sobre emancipação feminina e que ele nunca teria esse tipo de pensamento, porque ele era um cara casado e de família. Mas, como você já deve imaginar, muita gente não comprou essa ideia. E se a letra já era problemática, o clipe colocou mais lenha na fogueira. Existiam duas versões do clipe de Blurred Lines, né? Uma comportada e outra unrated, né? Uma sem censura. E nele, as modelos Emily Ratajkowski, Jessie Mbeng e Ellie Evans apareciam apenas de roupa íntima cor de pele, enquanto o Robin, o Pharrell e o T.I. estavam totalmente vestidos de terno, cercando e paquerando as modelos. E muita gente criticou a objetificação feminina que rolava naquele clipe, dizendo que os homens estavam sempre no controle da situação, enquanto as mulheres eram meros objetos. E aí o Robin e a galera que defendia o clipe seguia falando outras coisas mais polêmicas, diziam que a música falava sobre uma brincadeira e também sobre alguns desejos masculinos. Mas se a galera já tava de olho torto no Robin Thicke por causa de toda a polêmica que a track tava trazendo, o VMA de 2013 veio pra piorar o que já tava ruim. Ele subiu no palco com um terno listrado
que muita gente apelidou de Beetlejuice, né, ou Besouro Suco daquele filme Os Fantasmas Se Divertem, e cantou Blurred Lines com a Miley Cyrus. E aí um recorte de época pra quem não lembra, nessa época a Miley Cyrus estava naquela época do Bangers, acho que era esse o nome do álbum, e ela tava fazendo uma reformulação na imagem dela da garota do Hannah Montana pra uma menina um pouco mais independente, uma artista que pode cantar sobre coisas mais adultas, enfim, isso já tava causando maior polêmica. Aí se juntar com Robin Thicke cantando Blurred Lines, a coisa ficou feia de jeito. E o que era pra ser um dos marcos da cultura pop virou um dos momentos mais bizarros da televisão americana. Pra quem não assistiu, era Miley dançando e rebolando na frente do Robin usando um dedo de espuma gigante. A cena virou um meme instantâneo, foi detonado por muita gente, e o mais curioso é que a Paula Patton, a esposa do Robin, tava na plateia assistindo tudo. E muita gente sabia que ela tava lá, se eu não me engano, acho que a cena às vezes cortava pra cara dela, eu não lembro, mas era uma parada assim, a galera sabia que ela tava lá. E muita gente criticou na internet dizendo ser falta de respeito do Robin com a sua esposa. Por mais que aquilo seja uma performance artística, aquilo fosse arte, música e tal, a galera achou um pouco zoado e ficou com bastante dó da Paula. A partir dali, o Robin Thicke não era mais o cantor de classe, ele era o cara do terno listrado, envolvido em uma das apresentações mais caóticas do VMA. Um detalhe que quase passou batido aqui, às vezes o Robin era perguntado qual era a inspiração, né, do clipe de Blurred Lines, ele dizia que era a própria Paula Patton, mas eu acho que ele esqueceu de avisar pra Paula sobre isso. Aí vale um contexto rápido aqui da relação do Robin Thicke com a Paula Patton. Eles, como eu falei, namoravam desde a adolescência e vieram a se casar em 2005, ou seja, eles estavam muitos anos juntos. E muitas pessoas, inclusive, consideravam eles dois um casal de contos de fadas, né? Mas é aquilo, né? Todo conto de fadas tem um final, e nem sempre esse final é feliz. Isso porque o sucesso da era Blurred Lines trouxe um lado um pouco chato do Robin Thicke, e que ele mesmo falou depois, né? Que foi o ego dele que começou a inflar pelo grande sucesso, grande artista que a galera descobriu que ele era, e nisso vieram vários shows, turnês, viagens e as traições. E isso sem contar o abuso de substâncias. Enfim, em 2014, a Paula cansou de tudo isso e pediu o divórcio ao Robin, depois de 21 anos juntos, 9 anos de casado e um filho. E é aqui que o Robin toma a decisão que muitos consideram mais questionável da carreira dele, que foi, em vez de se recolher e ficar um pouco na dele até as coisas melhorarem, o homem resolveu lançar uma desculpa pública, assim, pra todo mundo ver. Tipo, Paula, me perdoa. E ela veio em forma de álbum, e foi o álbum Paula. O disco foi gravado e escrito em menos de um mês. A capa era a foto dele com um olhar triste e as músicas eram apelos desesperados pra Paula voltar. O Robin até cantou músicas do Paula ao vivo em algumas premiações bem televisionadas. Ele chorava, ele até fazia um drama, né, assim, interpretando realmente as músicas, mas o público não tava comprando essa história, cara. Resultado, o álbum foi um fracasso comercial. Em alguns países, como a Austrália, por exemplo, ele vendeu apenas 158 cópias na semana de estreia. No Reino Unido, mercado muito importante, apenas 500 cópias. Ou seja, ninguém queria comprar aquela DR pública e muita gente estava falando que o Robin Thicke estava apenas colhendo o que ele plantou. Mas para entender como o Robin Thicke passou desse artista respeitado para um meme ambulante, a gente precisava falar do que estava rolando nos bastidores também. O próprio Robin admitiu mais tarde que durante todo o ano de 2013, né, que foi o auge de Blurred Lines, ele não fez uma entrevista sequer sóbrio. E como eu falei, ele sequer lembra quem escreveu a música. Já quando ele grava o álbum Paula, ele tava nesse processo de bad trip, ou seja, a cabeça dele não tava tão legal pra ele escrever um álbum. Por isso que o trabalho soa desconexo, soa estranho e soa meio dúbio e confuso pra muita gente. Pra muitas pessoas, ele não tava pensando como um estrategista de carreira. Ele tava agindo como um cara que tava viciado em muita coisa e tentando segurar a última coisa que lhe restava de sanidade, enquanto o mundo inteiro apontava o dedo pra ele. E aí, depois do álbum Paula, o Robin Thicke percebeu que a única coisa que ele tinha que fazer era realmente subir dos holofotes, se limpar, mudar muita coisa ali na cabeça dele pra depois ele pensar em voltar. Daí o cara passou por um processo de reabilitação, focou na saúde mental e em ser também um pai presente. A grande virada de chave na imagem pública do Robin veio só em 2019, quando ele foi contratado como um dos jurados originais do The Masked Singer dos Estados Unidos. Ali o público viu um Robin Thicke completamente diferente, um cara educado, um cara que não mostrava ego inflado, não mostrava arrogância, o cara tava limpo, respeitando o trabalho alheio. Era um homem muito diferente e, o mais importante, longe de qualquer polêmica. Esse tom mais família e profissional ajudou a dar uma limpada na imagem que ele tava construindo ao longo daqueles anos de bad boy, brabão, arrogante, eu sou mais eu e ninguém interessa. E vale a gente destacar que, como vocês devem saber, ele não é mais o
superastro da música, mas ele é um nome respeitado hoje na TV americana. Mas se o Robin seguiu em frente, a música Blurred Lines ela deixou cicatrizes em outras pessoas envolvidas nessa track. O Pharrell Williams, o mentor dessa faixa, ele deu uma declaração bem pesada em 2019. Ele disse que na época se sentia envergonhado por algumas de suas músicas antigas, incluindo Blurred Lines. Ele admitiu que não percebia como a letra dessa música afetava as mulheres. E uma dessas declarações ele falou assim, abre aspas aí, Caião. Eu percebi que vivemos em uma cultura chauvinista e eu não sabia que algumas das minhas tracks colaboravam pra isso. Fecha aspas. E ele praticamente abandonou Blurred Lines de seu repertório espiritual, se é que a gente pode comentar assim. Mas o que a Emily Ratajkowski, lembra da modelo que participou do clipe? O que ela falou sobre o bastidor caótico desse clipe foi bem mais pesado. A modelo revelou no seu livro My Body de 2021 que ela sentia como um manequim alugado e meio que confirmou o comportamento do Robin Thicke no set, dizendo que foi humilhante e invasivo, reforçando que o clima divertido do clipe era uma máscara para um ambiente que não era nada legal. Hoje em 2026 a gente olha pra trás e percebe que Blurred Lines não foi só uma música que dos modos errados deu certo, se é que eu posso comentar assim, mas que deixou um legado aí na indústria. O primeiro deles foi que essa questão de plágio agora meteu pânico na indústria musical como um todo, depois desse processo bolado da família do Marvin Gaye. Hoje qualquer música que parece ser uma outra música ou que foi inspirada em outra música lá fora, né, já tem um feeling já de ser acreditado já. A galera já vai, ó, isso aqui foi minha referência, isso aqui é meu samba e tal. A galera já tá acreditando antes mesmo da música ser lançada. E eu acho que também a outra foi o efeito Robin Thicke, né, que eu acho que antes de você pensar em lançar qualquer coisa, você tem que fazer sóbrio e você também tem que, caramba, tipo, respeitar as outras pessoas, saca? Mas falando do artista, em 2026 ele continua sendo jurado, ele faz seus shows de R&B para um público fiel e vive uma vida muito mais discreta com a sua nova família. Ele é o exemplo vivo de que você consegue sobreviver a um cancelamento catastrófico, mas que as consequências podem ser reverberadas aí pro resto da sua vida e talvez você nunca mais volte a ser grande igual você era antigamente. Mas no fim das contas, a história de Blurred Lines é um aviso para todo artista. O sucesso estrondoso pode ser a sua maior armadilha. O Robin Thicke tentou andar sobre uma linha embaçada entre o clássico e o ofensivo, entre o sucesso e a soberba, e acabou caindo no lado errado da história. Ele destruiu a carreira dele? No nível do superastro, eu acredito que sim. Mas no nível do homem, eu acho que não. Eu acho que até salvou a vida dele. E talvez, para um cenário de 2026, esse possa ter sido o único final possível e feliz pro Robin Thicke. Mas isso aqui é a opinião do pai, e olha, esse vídeo foi baseado em muita pesquisa, muito dado, porque eu tô meses fazendo esse roteiro sobre Blurred Lines aqui pra trazer pra vocês. Eu queria saber o que vocês acham, rapaziada. Pô, comenta tudo aí e de mais a mais, tamo junto. Um abração do Gerson, até o nosso próximo vídeo e valeu!